Graças, pais e irmãos, nós vamos dar início agora à nossa jornada bíblica, né? Com a semana de 30 do 11 de novembro a 5 de dezembro. E praticamente nós estamos chegando no final da nossa jornada. Hoje é o penúltimo estudo, né? Então só vão faltar mais uma semana para fechar esse estudo desse ano. Começou em janeiro. Então, é uma honra para mim estar aqui, né, chegar até o final do ano. E nós vamos começar com o livro de Daniel, tá? Está tendo algum serviço aqui perto, então está um barulho aqui no fundo. Os irmãos me perdoam, mas esse barulho já está a semana toda, né? Então estou deixando para gravar, né? Sempre adiado, mas o barulho não para. E a primeira pergunta diz assim: o que fez Daniel antes de dar a interpretação do sonho do rei? E a resposta está em Daniel 2, 17 e 19. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia aos Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Interessantíssimo, né? O livro de Daniel é maravilhoso. E o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, né? Assim, que deixou ele assim, muito perturbado. Agora, o grande problema é que ele não lembrava do sonho. Ele tinha ficado muito perturbado ali, pressionado com aquele sonho, mas não lembrava do sonho. Então ele manda chamar ali todos os magos, né, os encantadores, os feiticeiros, astrólogos, adivinhos, toda essa gente ali do reino dele, e pergunta para eles o que ele tinha sonhado e o que significava aquele sonho. E é lógico, né, que eles falam para ele que isso é impossível, né? Acho que não tinha ninguém na Terra que pudesse, né, saber disso, né? Seria capaz dessa façanha. E ele fica assim muito nervoso, né, irritado, e manda matar todos eles. Sabendo dessa história, sabendo disso, né, Daniel pede, né, para falar com o rei. Ele pede uma permissão para ir lá falar com o rei. E pede mais um tempo, um tempinho, né? E o rei concede. O rei realmente estava assim, muito incomodado, né, com aquele sonho. Ele deu um tempo ali para Daniel, né? E o que Daniel fez? Daniel voltou para casa, chamou os amigos dele e pediu para que eles orassem ali com ele, para que Deus desse sabedoria e revelasse ali o caso para ele. Então eles oraram e foram dormir, né? Daniel tinha um segredo. Nós sabemos que Daniel tinha um segredo. Daniel, ele tinha uma intimidade com Deus. O segredo de Daniel era a intimidade com Deus, né? Ele tinha os amigos ali na fé dele, né? A gente diria hoje que são os amigos crentes dele, os irmãos, né? Os irmãos na fé dele. E eles oraram, né? Eles oraram ali para Deus. E após esse tempo de oração, eles foram dormir. Então Daniel sabia que se ele não tivesse a revelação ali do sonho do rei, ele seria mais um morto. Ele seria mais um que seria morto. E mesmo assim ele deitou e dormiu, né? Dormiu por quê? Porque ele tinha essa intimidade com Deus. Ele confiava em Deus, né? Descansou em Deus. E foi justamente enquanto ele descansava em Deus que Deus revelou para ele o sonho do rei, né? Então, quer dizer, Deus recompensou essa confiança que Daniel tinha nele ali. E a partir dali, né, depois que Daniel revela esse sonho e dá a interpretação do sonho ali para o rei, né, Daniel fala para o rei, né, ó, isso aí não veio de mim, esse mistério foi revelado por Deus, né, tá? Deus que deu essa revelação para o rei e deu a interpretação para o rei.
justamente para que o rei possa entender tudo aquilo que se passa na sua mente. É isso? Então aqui a gente pode ver a glória de Deus, né? Nabucodonosor fica maravilhado com isso, né? Ele sabia que o pedido dele tinha sido um pedido doido, né? Inusitado, um pedido maluco, né? Nunca tinha acontecido isso. Mas ali, quando ele ouve Daniel, ele cai de joelhos diante da glória de Deus e reconhece, né, a soberania e o poder desse Deus que Daniel servia fielmente. E assim tem que ser conosco, a nossa vida. Nós temos que assumir as responsabilidades, né? Responsabilidade de ser um servo, né? Um filho de Deus, né? Orar, né? Profetizar, sabe? Abençoar as pessoas. Né? Isso que Daniel fez ali com o rei, sabe? Passar, né, para outras pessoas tudo aquilo que Deus te dá, compartilha contigo. Né? Nós estamos vivendo aí no meio de uma geração bem corrompida aí no dia a dia. Então nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Grande ensinamento aqui de Daniel. E a próxima pergunta diz assim: por que os príncipes e presidentes não achavam ocasião contra Daniel a respeito de reino? A resposta está em Daniel 6, 4 e 5. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: não acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei de seu Deus. Então eles não estavam conseguindo achar nenhuma culpa, nenhum erro em Daniel, ali no mundo secular, né? Então eles queriam pegar Daniel nas coisas de Deus, né? Em cima da fé que Daniel tinha. Né? Então aqui nesse capítulo, nós podemos ver o relato assim completo do episódio que Daniel foi lançado na cova dos leões. Né? Então leiam todo o capítulo aqui, que essa passagem é uma das passagens mais conhecidas, né, do mundo. Né? A Bíblia e o mundo, né? Todo mundo conhece essa passagem. Né? Aqui onde foi a integridade e a fé de Daniel foi testada, né? Sabe? E ele, como homem de Deus, ele foi aprovado. Então tem que ser assim na nossa vida também. Nós devemos permanecer firmes na nossa fé, mesmo diante de situações, né, que colocam a nossa vida em risco. Né? Ali na cova dos leões, Daniel é a inspiração para quem deseja ser fiel a Deus. Né? Sabe? Ele não abriu mão das convicções dele. Ele não abriu mão, mesmo assim, diante da morte iminente dele ali. Né? Mas isso tudo aconteceu porque Daniel ele se destacou muito ali entre os supervisores, né? E na Bíblia fala os sátrapas, né? Sátrapas, que esse era o nome que era dado aos governadores, né? Ali, porque eram as sátrapias, então eram os sátrapas. Nome bem esquisito aí para governador, mas eram os governadores ali, né? Então, pelas grandes qualidades de Daniel, né? Então o rei planejava colocar ele em cima de todos ali, né? O presidente acima de todos ali, né? Porque o reino estava se expandindo muito. O reino da Pérsia ali, eles tinham conquistado a Babilônia, né? Então o rei Dário ali, ele estava vendo que ele precisava nomear vários sátrapas, né? Acho que a palavra dele aqui fala, no caso eram 20 governadores, né? Para supervisionar ali as províncias. Né? Então ele colocou 3 supervisores, e um deles era Daniel. Né? E o rei admirava muito Daniel. Né? Admirava, né? O cara era trabalhador, né? Dedicado, sabe? Fruto do comportamento dele. Tinha uma vida exemplar, íntegra, né? Dedicada ao trabalho. E a gente não pode esquecer que Daniel era escravo. E mesmo assim, ele não era mal-humorado, ficava reclamando, né? Tinha uma vida amarga. Né? Pelo contrário, ele era uma pessoa cheia da graça de Deus. Não ficava murmurando pelos cantos. Né? Então, toda essa admiração que o rei tinha por ele, né, suscitou a ira dos inimigos dele, aqueles colegas de trabalho dele ali. Ficaram com raiva dele, viraram inimigos de Daniel, colegas de trabalho. Muitas vezes acontece isso na nossa vida.
Nós somos funcionários dedicados, né, cumpridores dos nossos deveres ali, e os outros ficam com inveja, né, viram nossos inimigos. Então eles fizeram ali um inquérito como se fosse assim hoje, equivalente aí a Lava Jato. Né? Investigaram toda a vida de Daniel, mas não puderam encontrar nada de errado, nada, nem uma mancha ali no testemunho de Daniel. Né? Daniel era um grande exemplo de caráter cristão. Né? Daniel é um dos profetas mais cristãos, né, da Bíblia. A gente pode chamar até Daniel de cristão. Tem outros profetas, né? Aqueles profetas messiânicos, né? Que a gente pode chamar até de cristão, porque eles previram, né, a vinda do Messias nessa terra. Não é isso? Então, como Daniel, nós temos sempre que servir, né, de maneira excelente, assim, mesmo em situações difíceis. Servir a nossos patrões, a nossa comunidade, né, nossos vizinhos, nossa igreja. E isso levanta a inveja dos colegas. Né? Então, isso é uma inveja muito intensa. E quando eles viram que não poderiam incriminar Daniel ali, a corrupção, né, no zelo pelo trabalho, eles foram em cima da fé de Daniel. Não é isso? Então eles foram lá ao rei Dário e falaram com ele para emitir um decreto proibindo qualquer pessoa de orar para qualquer divindade. E quando pediram para o rei para assinar esse decreto, ele nem pensou muito, nem lembrou de Daniel, né? Assinou o decreto. Né? E quando Daniel soube ali da decisão do rei, ele foi para casa. Né? E foi fazer o que ele estava acostumado a fazer todos os dias. Orar 3 vezes por dia. Né? E ele foi lá e orou 3 vezes por dia. Então a proibição por orar, né, não intimidou Daniel. A convicção dele não era só uma convicção ou uma prática, ou ele foi orar só por causa desse decreto, né, na vida dele. Isso era uma coisa comum para ele, né, corriqueira. E ele não abriu mão disso, dessa convicção. Muitas vezes a gente só busca a Deus, só vai orar para Deus quando tem um acontecimento. A gente, meu Deus, eu preciso, sabe? Mas a oração, né, a nossa intimidade com Deus tem que ser diária, independente da situação que a gente esteja. Então Daniel não foi orar porque tinha esse decreto. Ele já era, né, era hábito dele. E ele manteve esse hábito. Esse decreto não intimidou Daniel. Né? Daniel não tinha medo, era um fortão, um super-herói? Não, ele provavelmente ficou com medo, ele era um ser humano. Né? Mas ele, né, era uma pessoa crente, fiel, tinha a fé dele, sabe? Continuou orando. Né? Então ele não era diferente de ninguém. Né? Ele só era um homem de fé, não é isso? E ele orou e foi ouvido. Todas as vezes que ele orava, ele era ouvido. Né? Então esse foi um grande testemunho de Daniel, não é isso? Ele foi, né, sentenciado para ser jogado na cova dos leões, porque eles ficaram de olho nele e viram ele orando. Tá? E a gente tem que ser assim, né? Sabe? Manter o nosso estilo de vida cristão, sob qualquer circunstância, foi o que Daniel fez. Então ele foi preso ali, levado lá para ser jogado na cova dos leões, e estava andando ali, e o rei, né, soube que Daniel tinha transgredido ali aquele decreto dele, e correu lá, inclusive ficou chamando por Daniel, no meio de todas as pessoas. Sabe, Daniel, Daniel, e Daniel sereno ali, sabe, firme, né, na sua fé ali, sabe, falou, calma aí, tenha paciência. E depois que foi jogado ali na cova dos leões, né, o rei foi lá e falou, Daniel, Daniel, e Daniel falou assim, calma, rei, calma. O Senhor Deus mandou um anjo, ele está aqui para me proteger. Nada vai me acontecer. É isso? Porque Daniel era inocente. Né? Daniel era inocente. Aqui mesmo no versículo 20 e 22 desse capítulo 6, diz isso. E o rei Dário não conseguiu dormir naquela noite, né? Porque o decreto dele fez com que prendesse e jogasse Daniel ali na cova dos leões. Ele tinha tanta admiração por Daniel, que a palavra aqui diz que ele não queria nem comer, sabe? Beber, ouvir música, aquelas coisas, né, que se fazem lá para os reis lá. Então ele, sabe, tinha muito respeito ali por Daniel. E essa passagem nos lembra muito José no Egito, né? É muito, sabe? Eram jovens, né, que se dedicavam ao trabalho, né? Trabalhavam ali com afinco, sabe?
determinação. E ali o rei, né, tanto Dário quanto o faraó lá, tinha uma admiração profunda por eles, sabe? Respeitavam muito, né? Eles honravam o Deus deles, esse é o comportamento deles. Faziam com que eles tivessem admiração ali pelo rei. E essa passagem nos ensina isso, né? Que a gente tem que pedir para Deus para que se produza assim em nós, né? Esse mesmo comprometimento que Daniel tinha, José tinha, né? Que mesmo que a gente seja acusado pelo adversário, a gente seja considerado inocente, não é isso? Quando a gente for confrontado pelas dificuldades, a gente tem que ter em mente que nós servimos um Deus que é soberano, Deus sobre todas as coisas, né? Porque quando jogaram ali, os adversários de Daniel jogaram ele na cova, lá dos leões, eles estavam o quê? Achando que ele seria destruído ali, não é isso? Mas esse profundo relacionamento de Daniel com Deus, com o Senhor, fez com que Deus viesse e ajudasse Daniel, livrasse Daniel, né? Inimigo nenhum conseguiu destruir Daniel, muito pelo contrário. Os evangelhos já diz que todos aqueles que confiam em Deus, né, qualquer coisa que venha acontecer na vida deles será para o bem deles, né? E assim foi com Daniel. Ele foi inclusive promovido depois dessa situação, não é isso? Depois do testemunho dele, o livramento dele, né, o rei veio ali, fez um decreto, e que todo o reino, né, ali adorasse, sabe? E reconhecesse que o rei, que o Deus de Daniel era o único Deus verdadeiro. Não é isso? Os inimigos armaram ali um plano, né, que condenou Daniel, o servo fiel de Deus, por causa da inveja, né, sabe? Influenciaram ali o rei para que ele proibisse a oração, não é isso? Mas, contudo, Daniel não abriu mão do seu compromisso com Deus. E ele foi honrado. Ele teve livramento, ainda foi promovido ali. Então, quando a gente for confrontado aí por esse mundismo que tem por aí, sabe? Pelo pecado, né? Pelo diabo, o diabo nos confronta todos os dias, aponta o dedo na nossa cara. A gente tem que ter a mesma disposição que Daniel teve. Não abrir mão da nossa intimidade com Deus, da nossa fé. Não é isso? Porque se a gente abrir mão de Deus, ele vai abrir mão da gente. Então nós temos que ser como Daniel. Amém? O que fez Daniel, depois que entendeu pelos livros que números de anos da assolação de Jerusalém seria 70 anos, ou duraria 70 anos. E a resposta está em Daniel 9, 2 a 6. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Essa passagem é assim, muito interessante, interessantíssima, né? Porque Daniel está confessando aqui para Deus, em oração, os pecados do povo, e se incluindo no meio deles, como pecador. O pecado que eles tinham cometido lá em Jerusalém, antes de irem para o cativeiro, né? Mas Daniel saiu de lá um menino, ele era um menino. Ele não tinha ainda cometido aqueles pecados que o povo tinha cometido, né? Mas ele reconhece aqui que como homem, né, como ser humano aqui nessa terra, ele era um pecador. Então ele se inclui junto ali com o povo e clama a Deus, né, por livramento desse povo. Não é isso? Mas o contexto aqui diz, né, sobre o número dos anos, né, em que a palavra de Deus veio a Jeremias.
e que Deus tinha revelado a Jeremias, né? E provavelmente aqui, quando Daniel fala os livros, não era essa Bíblia que a gente tem, né? São vários livros, né, juntos ali, que formam a Bíblia, a biblioteca, né? Sabe? Tem muita gente que diz que Daniel era até forjado, né? Porque erraram aí quando falaram o livro, né? Mas Jeremias tinha estado de alguma maneira, e Daniel tinha acesso a isso, né? Acesso às profecias de Jeremias. Então ele chamou isso de livros, né? Era uma coleção que ele provavelmente tinha, né? E aqui em Jeremias 25, 11 e 12 faz menção a esse número de anos, que diz que quando se cumpriram os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia. E esse rei já tinha sido punido. Por isso Daniel sabia que já era o momento das assolações de Jerusalém, né? Já era momento disso ter fim ali. 70 é um número assim redondo, não é isso? Porque em Lucas 21, 26, a gente vê lá que eram 68 anos. Né? E quando Daniel lê isso, percebe ali, pela leitura de Jeremias, que o cativeiro da Babilônia duraria 70 anos, Daniel vai e ora para Deus, né? Assim, de uma maneira bem intensa, né? Ele se humilha, se arrepende, né? E coloca assim todo o povo nas mãos, na presença de Deus. Daniel ali foi um intercessor firme e forte, né, pelo seu povo. Daniel suplica, né, pede misericórdia de Deus para o seu povo ali. É isso? E Daniel faz uma declaração muito forte aqui nesse capítulo, né? Ele diz: não demos ouvido aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o teu povo. Né? Interessante aqui mais uma vez, Daniel, né, orando e intercedendo pelo povo, né? Mesmo não tendo ali praticado, como eu falei, esses pecados que o povo fez ali, né? E a gente sabe que a humanidade, aí, o mundo, ela caminha sem querer ouvir a palavra de Deus, né? Não dá atenção a Deus, sabe? Isso deixa as pessoas vulneráveis aí. São milhares, milhões de mazelas e desgraças que acontecem nesse mundo. Isso provoca um desequilíbrio, né? Sabe? Nas pessoas. Só causa dor, sofrimento. As pessoas viram as costas para Deus, para as leis de Deus, para os homens de Deus, para os profetas de Deus. Não querem ouvir a palavra de Deus, só causa dor e sofrimento. Doença física, mental, né? Doença na alma, doença espiritual, sabe? Daniel vem e confessa para Deus, coloca, sabe, o povo nas mãos de Deus, né? E ainda reconhece aqui que ninguém quis ouvir aqueles homens que Deus levanta para falar conosco, né? Então, dê ouvido para o que seu pastor está falando, sabe? Seus líderes, seu professor lá na escola bíblica. A gente tem que dar ouvido ali a palavra de Deus, né? Sabe? A gente tem que estar sempre alerta assim, sobre a vontade de Deus para nossas vidas, né? A gente não pode viver sobre o jugo do pecado, sobre o jugo da desobediência. Nós temos que ouvir o que Deus tem para nós. Por isso que Deus levanta, né? Levantou os nossos pastores, nossos líderes. Então a próxima pergunta diz assim: o que vai acontecer com os que dormem no pó da terra? A resposta está em Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. É interessante, né? Aqui nesse capítulo 12, a gente vê assim o fim do período das revelações feitas a Daniel. Aqui no capítulo 12 cessa, né, essas revelações. Então ele já previu aqui o tempo do cativeiro na Babilônia, o futuro dos principais reinos da terra, ali na época dele, o ressurgimento ali de Antíoco, Epifânio, né? E a profanação do templo em Jerusalém, a segunda vinda de Jesus e o julgamento final. Isso foi tudo revelado a Daniel. E foi tanta coisa, né? Assim, teve tanta grandeza dessas revelações que deixa Daniel curioso, né? Ele quer saber do cumprimento disso. Então a gente vê aqui que Gabriel, né, o anjo Gabriel, vai lá e fala com ele e diz que em alguns anos isso cumpriria,
né, sejam cumpridas, e outras não. Né? Então, para ele não ficar angustiado. Né? Algumas coisas ele deveria se cumprir, e outras coisas não. Então o anjo, né, diz o que para Daniel? Ordena o que para Daniel? Siga a sua vida, descanse. Né? Porque depois você vai tomar conhecimento disso tudo aí. E é muito importante a gente ter em mente, né, que a gente não sabe de tudo e nem tomaremos conhecimento de tudo. Não é isso? Muita coisa não vai ser revelada para nós. Então o cristão aqui nessa terra tem que ter paciência, perseverança, né? Perseverar na nossa fé, sabe? Isso são fundamentos para a nossa vida cristã aqui. Se você quer ter uma vida equilibrada, sadia, né, espiritualmente, nós temos que ter fé e confiança no Senhor. As pessoas ficam, sabe, até doentes, querendo saber o que vai acontecer. Tribulação, grande tribulação, vou sofrer, não vou poder consumir, não vou poder comprar, vai ter marca, não vai ter marca, que o anticristo, gente, nós temos que descansar no Senhor. Né? Sabe, tem gente que fica doente aí. Também existem profetas do caos, né? Que só querem, sabe, jogar desgraça na vida do cristão. Não basta as mazelas que nós passamos por ser cristão. Deus, Cristo já falou isso. Né? Então o que Daniel tinha que saber foi revelado para ele. O que não podia foi guardado. Não é isso? Então, no tempo determinado, nós vamos saber das coisas. Né? Então nós temos que seguir com a nossa vida e descansar em Deus. Não é isso? E é interessante essa passagem, né? Porque muita gente fala que no Velho Testamento não se fala de ressurreição. Né? Então toda vez que a gente ouvir isso, a gente tem que lembrar dessa passagem. Né? Que aqui está falando claramente da ressurreição. Né? Porque fala que não somente serão alguns despertados para a vida eterna, mas outros para a vergonha e desprezo eterno. Claramente vai acontecer nos fins do tempo. Né? Vai ter um final aí amargo para aquelas pessoas que desprezaram e viraram as costas para Deus, para a palavra de Deus, né? Para a Bíblia. Né? Sabe? Eles desprezaram. Então, quer dizer, vai vir uma coisa tão horrenda na vida deles, um horror, verdadeiro horror. Né? Sabe? Então, a gente pode ver, Isaías também falou muito sobre isso, né? Que a gente veria os corpos pelas ruas, né? E que os vermes nunca morreriam, né? Nem o fogo se apagaria, sabe? E eles teriam horror para toda a carne. Eu me lembro, né, bem dessa passagem. E o próprio Cristo já falou, né? É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos, do que ser lançado no inferno, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Está lá em Marcos. Né? E Jesus também dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus fala isso. Paulo também nos adverte que aqueles que não obedecerem ao Evangelho, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. 2 Tessalonicenses. Desprezo eterno, o fogo eterno, o castigo eterno, eterna destruição. Estes esperam todos os que rejeitam a Deus, a sua palavra de salvação, através de Cristo Jesus. Né? Melhor é ser despertado para a vida eterna do que para a perdição eterna. Amém? A próxima pergunta está no livro dos Salmos. Né? O que acontece quando lhes sai o Espírito? E a resposta está em Salmos 146, de 1 a 4. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filhos do homem, em quem não há salvação. Sai do espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia, perece os seus pensamentos. O salmista aqui, ele está nos encorajando a confiar somente em Deus. Ele começa esse salmo aqui exaltando a Deus, exaltando ao Senhor. E convocando a sua própria alma para louvá-lo. Né?
E ele ressalta a importância de confiarmos somente no Senhor e não colocar nossa vida nas mãos das autoridades humanas, líderes humanos. Muita gente aí que prefere dar ouvido para o seu líder homem, seu líder de carne aqui, do que ouvir Deus, a voz de Deus, né? Tudo isso é porque, quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam seus planos. Mas o nosso Deus, o que ele faz? O que Jesus veio na terra? Ele dá vista aos cegos, né? Ele levanta os abatidos. O Senhor ama o justo. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva. Mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. Portanto, louvemos ao Senhor. Confiemos a Ele todas as nossas necessidades. Ele é a rocha da nossa salvação. Toda a nossa esperança deve estar centrada em Deus. Este é o recado desse salmo. Assim como ele começa esse salmo, ele termina louvando ao Senhor. Então, se a gente acordamos hoje, abrimos nossos olhos, nos levantamos, né? Nós tivemos a oportunidade de louvar a Deus hoje. Nós já louvamos a Deus, você já louvou a Deus hoje. Sabe? Isso tem que ser uma atitude diária, né? da nossa vida. Tem que ser a primeira coisa que a gente faz, a primeira atitude no dia, antes de sair de casa, é agradecer a Deus. Agradecer por mais um dia de vida que a gente está vivendo. Porque hoje é o dia que o Senhor fez. Interessante, né? Esses salmos, né? As palavras de Deus sempre nos ensinando e exortando, né? Então, a gente tem que reconhecer nesse salmo que as bem-aventuranças, né? Elas são dirigidas àqueles que têm Deus, que confiam em Deus como seu socorro e auxílio, sabe? Deus que tudo governa, tudo controla, né? Sabe? Tudo que Deus fez foi sábio e duradouro. Deus é justiça, Ele executa essa justiça. Deus dá a verdade do mundo, né? Então, a gente tem que, sabe, abandonar todas as nossas práticas aí, pecaminosas e reprovadas por Deus, para centrarmos só na vontade de Deus. Não é isso? Deus é quem faz a justiça e nos dá mantimento diário, nos alimenta diariamente, que nos solta, né, dos encarceramentos, das prisões, do jugo do pecado, né? Ele abre nossos olhos, né? Sabe? Cura a nossa cegueira espiritual. Quando nós estamos caídos, abatidos, né? Ele vem e nos levanta, né? Porque Deus ama o justo e aqueles que seguem o caminho dele. Deus não rejeita quem segue o caminho dele, né? Aquele que obedece a ele, sabe? E é maravilhoso, porque mostra aqui que o amor de Deus vem sobre todas as pessoas, sobre o estrangeiro, os órfãos, sabe? As viúvas, os abandonados, né? Aqueles que não têm ninguém para cuidar deles. O próprio Salmo já falou, né? Mesmo se sua mãe abandonar o seu filho, Deus nunca o abandona. Amém? E agora nós vamos começar o livro de Apocalipse, né? Há pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo, nós tivemos um estudo assim, muito aprofundado de Apocalipse, né? Ministrado pelo nosso irmão na igreja. Primeira pergunta do livro de Apocalipse diz: o livro começa falando de uma bem-aventurança para quem seria, né? E a resposta está no capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós acabamos de ver agora, né, Daniel, o livro de Daniel, aquelas revelações de Daniel, tinham que ser seladas até o fim dos tempos, né? Está lá em Daniel 12:4. E o livro do Apocalipse, ele é, porém, um livro a ser aberto. Ele deve ser proclamado até os confins da terra. E ele tem sido proclamado junto com o livro de Daniel. Daniel e Apocalipse têm sido, né, proclamados juntos. Eles, né, têm essa revelação para a volta de Cristo. E diz que a volta de Cristo está perto, né? Então, o livro de Daniel é um livro selado, fechado, e Apocalipse é a revelação, né, de Deus. É isso.
Deus abre aqui como se fosse abrir um tesouro, maravilhoso tesouro dos mistérios dele. Muitas coisas que nós não entendemos, elas estão reveladas aqui. E a chave para entender toda essa revelação do livro de Apocalipse são os seus símbolos. O irmão Zé Carlos mostrou cada um deles. Isso vai dar uma compreensão melhor para isso. Porque muitas coisas não são assim literais. Tem uma interpretação. Tem mesmo. Tá? Então, João aqui é revelado para eles 3 coisas. Ele tinha que escrever as coisas que ele tem visto, as que são e as que depois desta hão de acontecer. Então, as que ele tem visto são do capítulo 1. Aquelas que João estava vendo ali, sabe, no momento daquela revelação. A segunda revelação é as coisas que são. Esse fala do tempo presente, tanto para João quanto para nós, tempo da igreja agora. Nós temos aqui a revelação das 7 cartas às igrejas, sabe? Então é no tempo da igreja. E a terceira revelação são as coisas depois destas que hão de acontecer. Isso fala do futuro. Do ponto de vista de quem está no tempo presente, sabe? As coisas que ainda irão acontecer. E do capítulo 4 em diante é só futuro. Para quem seria essa bem-aventurança? Para quem seria que fala esse capítulo? Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. A palavra bem-aventurado quer dizer mais que feliz. Uma pessoa bem-aventurada, ela é mais do que feliz. E aqui cita diversas vezes. A Bíblia diz, sabe, está sempre citando das pessoas bem-aventuradas. Porque ser bem-aventurado é ter uma felicidade assim celestial. Isso é fundamental na fé e na obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera uma felicidade. E ela nos, sabe, reforça para que a gente possa resistir a qualquer momento, qualquer momento da nossa vida. Por mais difíceis que elas possam ser. Bem-aventurado nomeia aquele que tem a glória dos céus. Essa parte desse versículo nos manda ler a palavra de Deus. Não só em particular, mas também em público. Para que outras pessoas possam ouvir as palavras da profecia. Porque bem-aventurado é quem lê e quem ouve. É isso? E também aquele que guarda as coisas que nelas estão escritas. São abençoados aqueles que guardam a palavra de Deus em sua mente e coração. E vivem de acordo com a vontade divina. Porque o tempo está próximo. É isso? Então essa parte nos mostra a importância de entender a vontade de Deus. Pois o fim está próximo e temos que estar preparados. Isso é uma verdade. A gente já pode observar aí que muitos sinais estão acontecendo. Sabe? Muitos acontecimentos aí pelo mundo estão nos mostrando isso. Sabe? O nosso cotidiano aí já demonstra que os acontecimentos estão cada vez mais próximos. E quem tiver Deus no coração será salvo. Quem crê que o Senhor Jesus veio nessa terra como homem, se entregou, entregou a sua vida por amor, para poder te resgatar do pecado, será salvo. E Apocalipse aqui nos apresenta Jesus como a palavra de Deus. E diz, bem-aventurados são os que leem, ouvem e guardam as palavras dessa revelação. João está declarando aqui que o autor da mensagem, que é Jesus Cristo, está prestes a voltar. Porque ele é o início e fim de todas as coisas. Inclusive da história da humanidade. Tudo começou com Jesus. Não é isso? Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E vai terminar tudo em Jesus. Tudo começa e termina em Cristo. Então essas aflições todas que atingiram os crentes de todo mundo, também atingiram a Cristo. Por isso que o próprio Cristo diz que é companheiro dos sofrimentos. Em meio às suas tribulações, o Senhor Jesus se revela a João. Isso no dia do Senhor, no domingo. A igreja, lá no primeiro século, chamava esse dia do primeiro dia da semana, porque foi o domingo que Jesus ressuscitou. É isso?
Então, Cristo vem aqui e se revela aqui no Apocalipse. Não era mais um servo, né? Sofredor, que veio nesse mundo, sofreu, apanhou, foi crucificado. Mas aqui ele está glorificado, cheio de glória e majestade. Né? Tanto é que quando João olha, né, e vê, Cristo ele desfalece, ele desmaia ali perante a Jesus. Não é isso? E como, da mesma palavra que foi dita para Daniel, né, diz aqui para João, não tenha medo. Sabe? Nós não temos que ter medo da revelação da glória de Deus. O Senhor é bom, Ele nos ama e quer abrir, né, esse maravilhoso tesouro, né, e mostrar ali todos os seus segredos para nós. Ele quer se revelar para nós. Não é isso? Jesus diz para João que ele deve escrever tudo que ele vai ouvir ali e vai ver ali. E mandar para as 7 igrejas que estão na Ásia. João devia estar ali num êxtase espiritual, né? A gente já viu isso acontecer com Pedro, né? Aquela passagem que mostra aquela visão que Pedro teve na casa de Cornélio, né? Atos 10. E o próprio Paulo, quando estava no templo de Jerusalém, Atos 22. E a última pergunta diz, o que havia dentro das sovas de ouro que os 24 anciãos tinham? A resposta é Apocalipse 5:8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Né? Então aqui o próprio capítulo, né, o próprio versículo já está respondendo. O que tinha dentro das salvas de ouro era a oração dos santos. Né? E aqui, nesse capítulo 5, é nos revelado aqui o trono de Deus, né, que está no centro do universo. Ali ele governa tudo e todos. Não é isso? Você olha aqui nessa terra cheia de miséria, né, catástrofe, maldades, né, dos homens ímpios aí. A gente tem que ter noção, tem que estar na nossa mente, que Deus é soberano de tudo. Ele continua no controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. Tem gente que acha que já está tudo entregue ao diabo. Não é assim. Deus é soberano e continua reinando. Ele está no centro de todo o universo. Né? O próprio Jesus já disse, né, que Deus continua alimentando a natureza, sabe? E sustentando as leis que regem todo o universo. E faz tudo funcionar, é Deus. Está lá em Mateus 6:26. E aqui no capítulo 5, né, Jesus, né, é apresentado como Cordeiro de Deus. Lá no Velho Testamento, ele era representado pelo leão da tribo de Judá, né, e chamado de a raiz de Davi. Está em Gênesis 49, Isaías 11. Quando João viu a Jesus aqui, vê a Jesus, né, ele relata que ele havia estado morto. Né. Estava fazendo aqui uma referência, né, ao sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Ali Jesus se entregou, né, por nossos pecados e culpa. Né. E os seres celestiais aqui, eles adoravam o Cordeiro, reverenciavam o Cordeiro, dizendo, né, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Coisa maravilhosa, né? Ou seja, Jesus é o amém da divindade. Jesus é o amém. É o cumprimento. O amém é o cumprimento, né, de tudo aquilo, né, todo o projeto, todo o plano de Deus. Não é isso? Ali em Jesus, todas as determinações, né, que estão no coração de Deus são realizadas. Né? Porque nada funciona ou existe, né, sem a intervenção do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Então esse trecho, né, diz aqui, mostra, né, que ela está cheia de simbolismo, né, baseado lá no Velho Testamento. E aqui tem mais 2, não é isso? As harpas, né, que elas foram usadas lá no louvor dos judeus no templo, né, está em Salmos 43, 81. E o incenso que fazia parte integral do serviço lá no tabernáculo, né, aquele serviço para Deus. Não é isso? Nós podemos ver isso em Êxodo 30. E no templo também, né? Está em 1 Reis 7.
Então, nessa cena aqui, que os anciãos se prostram diante do Santo dos Santos Celestial, né? Eles vêm até ali com as suas harpas e taças de incenso. Não é isso? E o significado do incenso nós vimos que são as orações dos santos. No templo, o altar do incenso, ele ficava fora do véu, não é isso? Ele pertencia ao Santo dos Santos, né? Mas o aroma, aquela fumaça ali, ele atravessava o véu e chegava até Deus. Então a gente pode entender aqui que o incenso representava as orações dos santos chegando a Deus, não é isso? Então, o incenso subia, aquele cheiro maravilhoso, né? Ia até a presença de Deus, né? Então, as orações dos justos são como esse incenso. Ele vai, atravessa, né, a cortina ou qualquer coisa que nada impede, né, que ele chegue até a presença de Deus. Amém? Então, nosso estudo termina aqui. Semana que vem será a última lição do ano, né? Essa jornada começou em janeiro, né? E que vai terminar agora em dezembro. Amém? Então, que o Senhor continue abençoando e guardando a vida do pastor Orlando, que tenho certeza que essa jornada abençoou, né, a muitos irmãos, a mim e a muitos outros. Amém? Fiquem todos com Deus.